Quando estranhos se encontram. Na definição clássica de Richard Sennett, uma cidade é um assentamento humano em que estranhos têm a chance de se encontrar. Isso significa que estranhos têm a chance de se encontrar em sua condição de estranhos, saindo como estranhos do encontro casual que termina de maneira tão abrupta quanto começou. Ele afirma que encontros com estranhos são diferentes de encontros com parentes, amigos ou conhecidos. No encontro com estranhos é um evento sem passado e frequentemente sem futuro, uma história para não ser continuada. Sennett explica esse fato dizendo que a vida urbana requer um tipo de atividade muito especial e sofisticada, um grupo de habilidades que ele listou sob a rúbrica de civilidade. A atividade que protege as pessoas umas das outras, permitindo que possam estar juntas. Para ele, a civilidade, como linguagem, não pode ser privada. O meio urbano é que deve ser civil, a fim de que seus habitantes possam aprender as difíceis habilidades de civilidade. Segundo Sennett, isso significa, antes de tudo, a disponibilidade de espaços que as pessoas possam compartilhar como personae públicas, mas também significa uma cidade que se apresenta aos seus residentes como bem comum e não pode ser reduzido ao agregado de propósitos individuais. Há muitos lugares nas cidades contemporâneas a que se cabe o nome de espaços públicos. São de muitos tamanhos e tipos, mas a maioria deles faz parte de uma das duas grandes categorias. Cada categoria se afasta do modelo ideal do espaço civil em duas direções opostas, mas complementares. A primeira categoria não é civil, e um dos exemplos apresentados por Sennett é a Praça La Défense, em Paris. A segunda categoria, de espaço público, mas não civil, se destina a servir os consumidores, ou melhor, transformar o habitante da comunidade em um consumidor. Ao começar a falar sobre lugares êmicos, Bauman vai trazer alguns conceitos e exemplos. Um desses exemplos é quando ele fala sobre o shopping, que ir ao shopping é como estar em outro lugar, numa outra realidade, o que me faz lembrar do mundo invertido de Stranger Things, que é um lugar que não está em lugar algum. E assim como no carnaval, a cidade parece ser outra, dando a impressão de ter sido totalmente transformada, se comparando à sua rotina diária. E um dos conceitos que Bauman traz é o templo do consumo, que ele define como um lugar que pode estar na cidade e ao mesmo tempo não fazer parte dela. E aquilo que ele chama de templos são os espaços de compra e consumo, que para algumas pessoas são verdadeiros templos. E este lugar, que está em lugar algum, são extremamente atrativos e magnéticos, e tudo nesses lugares é pensado para manter seus consumidores felizes. Os locais de compra e consumo, segundo a visão de Bauman, oferecem o que a vida real não pode dar, porque dentro dos seus templos os consumidores encontram um sentimento reconfortante de pertencer, a impressão de fazer parte de uma comunidade. Obstáculo é o sentimento de uma identidade comum, é uma fabricação de experiência. Ir ao shopping é uma viagem ao espaço de consumo, viagem que toda uma comunidade almeja. Claude, o maior antropólogo, sugeriu duas estratégias humanas. A primeira estratégia visava o exílio ou a aniquilação dos outros, os que são diferentes. Já a segunda visava a suspensão ou a aniquilação de sua alteridade. E uma terceira estratégia foi criada, que é a mais comum, que é o não lugares ou cidadãos de lugar nenhum, no caso, os não civis. Mas as diferenças podem ser tornadas invisíveis ou impedidas de serem percebidas. No caso, esse é o espaço vazio. Para Bauman, espaços vazios são aqueles que não possuem um significado, podendo assim serem imperceptíveis. Não há certamente uma delimitação por barreiras, mas são apenas vazios e inacessíveis. Como exemplo destes espaços, tem-se os guetos. São não frequentados por tais moradores de condomínios, fazendo com que seja esquecida ou quase inexistente a possibilidade de estar no tal lugar. Além dos arquitetônicos, há os espaços cognitivos, ou seja, ideias que são vazias, sendo sobre algo específico ou não. No subtema Não Fale com Estranhos, Bauman quis mostrar como há dificuldades sociais de ficar à vontade próximo de estranhos. Pode-se dizer que soa como uma ideia até ameaçadora para aqueles que estão em mesmo ambiente, mas são estranhos entre si, deixando um ar tenso e causando ansiedade com gosto de querer fugir dali o mais rápido possível. O que faz ressaltar a estupidez do ser humano em lidar com outros que possuem características e personalidades diferentes, pendendo assim a um lado que leva a lutar contra todo tipo de diferença, surgindo então uma só coisa composta de muitos,
ou seja, características homogêneas, todos possuem a mesma. A modernidade como história do tempo. Já no início do capítulo, o autor nos traz expressões como: quão longe é daqui até lá? Mais ou menos 1 hora, um pouco menos se você caminhar rápido. Se você sair agora, estará lá por volta do meio-dia. E até melhor você sair agora se quiser chegar lá antes que escureça. Ele explica como expressões como essas eram comuns certo tempo atrás, e como as definições de perto, longe, tarde e cedo significavam quase a mesma coisa. Elas se referiam a quanto esforço seria necessário para que um humano percorresse certa distância. E se fossem estados a responder o que seria tempo ou espaço, poderiam dizer: espaço é o que se percorre em um certo tempo, e tempo é o que se precisa para percorrê-lo. Naquela época, os meios de locomoção, wetware, eram os humanos, bois e cavalos. A invenção e disponibilidade de algo além da força dos músculos humanos ou animais foi necessária para a ideia de algo diferente. E assim, para que a pré-história do tempo, essa longa era da prática limitada pelo wetware, terminasse e a história do tempo começasse. E a história do tempo começou com a modernidade. No século XX, tivemos a Revolução Digital, com início entre o final dos anos 50 e 70, iniciando a intervenção do transitor e não por muito tempo depois do computador. Entre meio pesquisa, eventualmente esbarraram uma tecnologia conhecida como internet. Hoje, em pleno século XXI, a sociedade continua a se modificar. Essas mudanças atuais são frutos de mudanças que ocorreram no século passado, após a Revolução Digital. Uma economia transbordando, as metrópoles se tornaram grandes metrópoles em condições de economia bastante favoráveis para a produção de aço e produção de carros, veículos e também melhorando a infraestrutura, construindo grandes cidades na qual a população cresce e as pessoas começam a desenvolver. Da modernidade pesada à modernidade leve. A modernidade pesada é obcecada por volume, do tipo: quanto maior melhor, tamanho é poder, volume é sucesso. Época das máquinas pesadas, indústria cada vez maiores, com maiores equipes também, sendo o objetivo supremo a conquista territorial. A riqueza e o poder estavam firmemente enraizadas ou depositadas dentro da terra. Detestavam a ideia de terra de ninguém, algo em branco, e começaram a colonizar, e com isso foi criando sistema para que não fossem invadidas, tendo nas mãos o poder e o controle, criando também muitas fronteiras de vigilâncias. Sendo o espaço possuído quando controlado, no caso, amassar o tempo, que é dividir o tempo para cercar o espaço todo. Intruso não entrassem e os de dentro não saíssem. Já na modernidade leve, usava o tempo para ter mais valor, sendo o tempo e o espaço atingido ao mesmo tempo, nenhuma parte seria privilegiada e a saída e a entrada eram permitidas. Bauman retrata a sedutora leveza do ser como uma busca incansável pela liberdade, o fato de não estar preso a um espaço em determinado tempo. Comprar no shopping, por exemplo, nos faz perder totalmente a noção do tempo que gastamos. Bauman disse: os consumidores estão tentando escapar da agonia, chamada insegurança. Querem estar, pelo menos uma vez, livres do medo do erro, fazendo uma crítica ao consumismo da pós-modernidade, que não se resume somente a coisas, mas a pessoas e afins. Em uma entrevista a um jornal espanhol, ele disse: não se pode escapar do consumo, faz parte do seu metabolismo. O problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. A fluidez da sociedade traz inevitáveis mudanças, fazendo com que ela nunca se mantenha na sua forma atual por muito tempo. Tudo em algum momento se torna mercadoria, e o consumismo não se define em apenas comprar roupas, mas é tudo que se consome em exagero para suprir a falta ou excesso de algo. Bauman ainda vai trazer o conceito de instantaneidade, que é a realização imediata das coisas, e que mesmo a tecnologia mais avançada, com os processadores mais poderosos não conseguindo atingir a pura instantaneidade, tudo está voltado para o desenvolvimento da modernidade, e que o importante é sempre buscar, mesmo que nunca se consiga alcançar tal coisa, porque a mudança constante da sociedade penetra todas as partes do corpo social. Percebemos profundas mudanças na sociedade pós-modernidade. Na década de 90, houve uma grande inovação na internet, provocou grandes mudanças, interferindo na estrutura de diferentes sistemas e transformando as relações globais. Bauman explicou que a educação é a vítima da modernidade líquida,
pensamento está sendo influenciado pela tecnologia. Nós estamos seduzidos pelos recursos das mídias digitais, por causa do nosso medo e de sermos abandonados. Mais uma vez, imerso na rede de relações online e tem uma falsa ideia de que ser facilmente manuseada. Nós percebemos que, adquirindo as habilidades sociais, poderíamos nos ajudar a extirpar as causas dos medos que vêm do mundo offline. Assim, as redes sociais são meio que um produto da modernidade, líquido e sua válvula de escape. Em pleno século XXI, esse avanço tecnológico e acesso à internet por uma grande parte da população criou um novo espaço de comunicação chamado cyberespaço. Esse cyberespaço é um mundo mágico na qual possui fronteiras, limites e barreiras. Quando se adentre a este mundo por meio de aparelhos tecnológicos, leitura na internet torna-se o próprio autor e construção de informações. Também com a internet, vem um individualismo, na qual as pessoas se tornam mais fora do mundo físico e se tornam mais virtualmente dentro da internet. Ela começa a consumir os produtos como internet, televisão. Hoje em dia tem a televisão digital, a TV digital, tal, assistir um filme e tal. E também os jogos, né? Que a pessoa se diverte e tal. Então, com isso também vem o consumismo. A pessoa consome os produtos tecnológicos e também os produtos fast food. As pessoas saem fora de si e as pessoas começam a se tornar mais individuais, criando as suas próprias informações e passando a criar notícias falsas, conversar, interagir com outras pessoas de maneira não física. Então, isso é uma coisa individual da pessoa. Também sobre a questão da educação, atualmente a educação mostra que os professores estão ensinando mais a filosofia, a sociologia, para desenvolver mais um pensamento crítico em relação à modernidade, sobre os problemas sociais. Porque para Bauman, o que é líquido, um dia vai ter que se tornar sólido para fortificar algumas empresas, fortificar também a questão da economia. Então, o que está entrado na questão da tecnologia, do não participar da sociedade, de não interagir mais em relação em desenvolver um pensamento crítico. Então, a educação é isso, serve para provocar um pensamento crítico nos adolescentes, até na vida adulta, para quando entrar na faculdade e tal, ter esses pensamentos. Então, quando se formar numa faculdade, ele vai ter um pensamento crítico e também poderá participar da sociedade, dando ideias deliberadas sobre assuntos importantes.